Bom, pessoal, vamos começar agora a resolução da prova de Física da UEMA do ano de 2020, beleza? A gente vai começar pela questão número 1 de Física, que é a questão de número 43 na prova de vocês, beleza? Vamos dar uma olhada aí na questão, na tela de vocês, diz o seguinte. O movimento pendular está presente na natureza, sendo também empregado em vários ambientes. O relógio de pêndulo marcou uma época e foi importante na medição do tempo. O movimento é usado em trens de alta velocidade ou em trens pendulares, que apresentam um mecanismo reclinável que lhes possibilita desenvolverem altas velocidades, uma vez que se inclinam em média 8 graus ao realizarem curvas. Bom, ele falou aí do movimento pendular, falou de relógio, falou de pêndulo de modo geral e de trem. Aí esse texto inicial aparentemente é um texto descartável. Vamos ver se de fato ele é descartável. Analise a seguinte situação. Um objeto de massa M, maiúsculo, está pendurado no teto de um trem por uma corda de comprimento L, que possui uma massa desprezível. Ao sair do repouso e adquirir uma aceleração constante, é observado que ele faz um ângulo θ com a vertical, conforme a figura ao lado. A aceleração do trem em termos de θ, m, l e g é qual? Então, aqui no quadro comigo, olha só, nós temos aqui a situação onde a gente tem um pêndulo, né? Tá aqui o pêndulo. Esse pêndulo ele ficaria na vertical, caso o trem tivesse parado. O trem acelera para frente. O que deve acontecer? Para essa bola ir junto com o trem para frente, ela precisa receber uma força. Ela ficando na vertical, ela não tem força nenhuma. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter para baixo o peso e quando o trem acelera para frente, ela não permanece na vertical porque ela precisa de uma força para ir para frente junto com o trem. E aí, como é que se rearranja o sistema? Aí, olha só, esse fio ele desloca essa esfera para trás, de modo que você tem aqui para baixo o peso da esfera e aqui no fio você tem uma força de tração, certo? O ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. Θ, ele é o mesmo ângulo, veja só, essa reta e essa reta cortada por um fio aqui, ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, isso aqui também é quem? É θ. E aí o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma decomposição dessa tração. A gente vai decompor essa tração para o eixo x, para cá, é a tração tx, e para o eixo y, para cá, que é a tração ty. O que é que eu estou procurando? Eu estou procurando a aceleração. Bom, aí olha só, essa palavrinha mágica, aceleração, é uma palavrinha lá da mecânica, né? Eu vou procurar aceleração, eu devo encontrar em um assunto ou em outro. Ou eu encontro na cinemática ou eu encontro na dinâmica. Quando eu tenho informações a respeito do movimento, eu vou para a cinemática. Quando eu não tenho informações a respeito do movimento, como velocidade, tempo, eu vou para a dinâmica, quando o que está envolvido aí são as forças. Então, eu vou para a dinâmica, que é o que acontece aqui. Aí eu vou me lembrar, como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é a força resultante dividido pela massa do objeto, segundo a lei de Newton. Aliás, esse assunto a gente já comentou várias vezes. Dinâmica é um assunto presente em todas as provas da UEMA, praticamente, né? Se tiver uma questão da prova da UEMA, na minha opinião, se a prova da UEMA fosse só uma questão de física, ou seria dinâmica ou cinemática. É uma questão muito recorrente na prova da UEMA Sul. Então, eu vou procurar essa aceleração, a massa eu já sei, é mzão, só falta descobrir o valor de quem? Falta descobrir o valor o valor da força resultante. Eu olho para esse sistema e eu vejo o quê? Eu vejo aqui, tirando um pouco dessa poluição, eu vejo que eu tenho aqui o bloco, ou o pêndulo, a massa pendular. Para baixo eu tenho o peso, para frente eu tenho a tração Tx e para cima eu tenho a tração Ty. Eu observo que esse objeto não acelera para cima nem acelera para baixo. O que é que isso significa? Que Ty é igual ao peso. Então,
essa força e essa têm mesmo valor e se anulam. Sobra quem? Sobra Tx. Tx é o valor de quem, portanto? Da força resultante. Então, eu vou dizer o seguinte, nesse modo, dessa forma, a força resultante é igual a quem? É igual a Tx. Pronto. Eu já sei que a força resultante é Tx. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa força resultante aqui em cima. Aí, como é que eu vou determinar isso daqui? Olha só. A força resultante é Tx. Eu substituo ela aqui. A aceleração vai ser igual a Tx dividido pelo peso. Beleza. Pelo peso não, perdão, pela massa. Certo? Tá aí. Por que que eu botei isso? Porque só sobrou Tx, Tx é a força resultante. Agora veja só, a minha resposta exige que os dados estejam em função de θ, do comprimento, da gravidade. Ninguém quer essa tração Tx lá. Então como é que eu vou fazer para me livrar dessa tração Tx? Aí eu vou ter que me livrar da seguinte forma, eu olho para cá e vejo. Vou decompor Tx, Tx vai ser t vezes o seno ou t vezes o cosseno de θ? Aí lembra, está sem o ângulo θ, vai ficar com o seno. Então eu vou arrumar um jeito de me livrar de Tx dizendo que Tx é igual à tração decomposta para o seno de θ. Beleza, então posso trocar esse Tx e colocar ele aqui em cima? Posso. Então vamos lá, essa aceleração aí vai ser igual a quem? Essa aceleração vai ser igual a t vezes o seno de θ dividido por quem? Pela massa. Já respondeu a minha pergunta? Não. Por quê? Porque lá nos meus dados da questão não tem essa tração aqui. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar essa tração do meio. Como que eu vou tirar essa tração do meio? Eu já usei isso aqui, não tem mais como eu usar. Agora eu vou usar isso aqui, ó. Tentar arrumar um jeito de substituir a tração por aqui. Primeira coisa que eu faço é estudar quem é TY. TY é igual a quem? TY é igual a T vezes... Como o TY aqui está com o ângulo θ, ele vai ficar com o cosseno de θ. Então, eu já sei que TY é T cosseno de θ. Agora, tem um detalhe importantíssimo. Você olha que TY pode ser trocado por quem? Pelo peso. Então, onde tem TY aqui, ó, eu vou substituir por quem? Pelo peso. Esse valor eu calculei por vetores e eu vou trocar agora ele pelo peso. Então, vai entrar aqui no lugar de TY o peso, que vai ser igual a T vezes o cosseno de θ. Quem é que apareceu aqui que eu quero tirar do meio? T. Então, eu vou pegar esse T, vou substituir, vou isolar esse T aqui, vou substituir aqui e vou encontrar o valor. Ah, Glauco, eu estou achando meio difícil fazer isso. Quando você estiver achando difícil substituir um no outro, ó, você tem essa equação e essa equação, tá vendo? O que é que você quer? Você quer se livrar da tração. Então, como é que você vai fazer para se livrar dessa tração? Uma maneira bem eficiente de você se livrar de um valor é dividindo uma equação pela outra. Você dividindo essa equação por essa, você vai se livrar de quem? Da tração. Vamos fazer esse teste? Ah, eu poderia também isolar a tração nesse caso, deixar ela sozinha aqui e substituir ela aqui em cima? Poderia. Mas uma maneira eficiente é quando eu estiver na dúvida, sem saber isolar, eu pego uma equação inteira e divido pela outra, que essa tração vai cancelar com essa. Vamos fazer isso. Pegando a equação 1 e dividindo pela equação 2, o que é que nós vamos encontrar? A equação 1 dividido pela equação 2 vai me retornar que o primeiro membro, a aceleração, dividido pelo peso, a aceleração dividido pelo peso é igual esse daqui dividido por esse daqui. Eu vou escrever esse aqui de azul e vou botar esse aqui de vermelho. Então, vamos lá. Em cima, tração vezes o seno de θ dividido pela massa, tá, de azul. Embaixo eu vou escrever de vermelho, tração vezes o cosseno de θ. Tração vezes o cosseno de θ. Agora, daí para frente é matemática. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma fração de fração. Primeiro membro vai permanecer o mesmo, a aceleração dividido pelo peso. E o segundo membro é uma fração de fração. É a primeira, t vezes o seno de θ, sobre a massa, vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Aqui está isso sobre 1, né? Assim, aí vai ficar 1 sobre t vezes o cosseno de θ.
Agora, o que que a gente percebe? Tração cancela com a tração. E eu quero a aceleração. Eu vou passar esse peso para lá multiplicando. Então, vai ficar como? A aceleração é igual ao peso que multiplica. Aqui em cima, quem foi que sobrou? Seno de θ dividido por, aqui embaixo, massa cosseno de θ. Beleza? Agora, olha só. Ainda não tenho peso na minha resolução, nas minhas possibilidades de resposta. Não posso contar com o peso. Aí eu vou lembrar da segunda lei de Newton e vou trocar o peso por massa vezes a gravidade. Aí vai ficar que essa aceleração é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ dividido pela massa vezes o cosseno de θ. Olha como as coisas se ajeitaram agora. Aí, olha só, a massa cancela com a massa e eu conheço um valor para isso aqui. Seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Você lembra qual valor é esse? Lá da matemática. Seno dividido pelo cosseno vai dar o valor de quem? Da tangente de θ. Se você não lembra, dá uma revisadinha na trigonometria. E agora eu cheguei na minha resposta. Olha só, finalmente a aceleração aqui, a aceleração vai ser igual a gravidade vezes, não sobrou mais ninguém no numerador, ou melhor, no denominador, seno por cosseno deu tangente, gravidade vezes a tangente de θ. Pronto, essa é a minha resposta, certo? Então, eu encontrei aí o valor da aceleração para essa situação. Agora, pessoal, olha só, que assunto era esse? Eu estou dentro do assunto de dinâmica, em um referencial acelerado. Essa questão que nós acabamos de ver, primeiro vamos ver aqui a alternativa que é ela. Vamos lá na tela de vocês a questão de novo. Vamos escolher aqui a alternativa. A questão tem a alternativa, gravidade tangente de θ. É a letra C, não é isso? Letra C. Tudo bem. Glauco, agora volta aqui. Fala comigo. Essa questão é fácil para o nível da UEMA? É difícil? Como é que é? Pessoal, analisando e comparando o nível de dificuldade dessa questão com o nível de dificuldade das questões dos últimos 5 anos, na minha opinião, ela está entre as questões mais difíceis dos últimos 5 anos de UEMA. Ela não é uma questão fácil, não é uma questão padrão, é uma questão que exigiu aí, desde uma decomposição de vetores, a utilização da segunda lei de Newton, depois a gente veio aqui, fez um arranjo matemático e chegou no resultado, utilizando novamente aqui peso, massa vezes a gravidade. Esse grau de complexidade não é comum, pelo menos não foi comum até a prova de 2020. Essa foi uma questão diferente da UEMA, beleza? Mas uma questão boa, pesada, podemos dizer assim, que exigiu bastante de vocês, né? E a gente espera que vocês tenham acertado, beleza? Vamos agora à resolução da próxima questão, ok?